Fala galera, meu nome é Jorge Zúñiga, sou um dos administradores do grupo 3D em Casa, junto com a Ticiane, o Diego e o Eric. Hoje eu vou tentar fazer para vocês aqui um tutorialzinho de como é que vocês vão trabalhar com 3D, o que vocês precisam ter de equipamento para você rolar um 3D na sua casa, se assistir um filme, você jogar um jogo, enfim, vou tentar explicar aqui da forma mais fácil possível para todo mundo entender bem. Deixei alguns exemplos aqui atrás prontos para vocês entenderem melhor o que é cada tipo de 3D. Vou mostrar o setup aqui para vocês. Vamos começar então, primeiro, por quais tipos de 3D você deve optar. Eu estava conversando com o pessoal administrador do grupo, mais especificamente o Eric. Ele falou que se sente mais à vontade utilizando uma televisão com 3D ativo. O que é o 3D ativo? Quando você utiliza um óculos que trabalha com baterias. Então um óculos vai vai piscar a lente dele um pouco mais rápido, dependendo do tipo de 3D, lógico. Normalmente você trabalha com 60 quadros, 30 para cada lado, ou até 60 para cada lado, no caso 120 quadros. Depende muito do tipo do filme ou do conteúdo que você vai assistir. Então ele falou que como ele utiliza óculos, esse tipo de 3D não causa dor de cabeça nele. Já eu sou o contrário. Eu, quando assisto numa televisão com o tipo de 3D ativo, me dá um desconforto na visão, não chega a me dar dor de cabeça, mas um longo tempo de exposição me dá esse desconforto. Eu já utilizo aqui, veio junto com a minha televisão, o óculos passivo. Qual que é o tipo de óculos passivo? Ele não utiliza baterias, como esse daqui. Você pode ver que ele só tem uma armação, não tem nenhum espaço para você colocar uma bateria. É basicamente uma armação com duas películas polarizadas que vai fazer a separação de olho. Eu vou mostrar para vocês depois também, eu acho que dá para ver com a câmera. Aqui atrás, eu vou pegar outra câmera para mostrar para vocês o setup que eu utilizo hoje em dia. Aqui eu tenho a televisão, uma televisão da LG. Ela é 3D, ela não é um modelo dos mais novos, mas também tenho ela como 1 ano e meio, 2 anos, aproximadamente. Aqui com outra câmera eu posso mostrar para vocês, eu tenho um receiver de home theater da Samsung, tá? Ele já vem com Blu-ray incorporado nele, porém é bem difícil utilizar ele. Eu gosto de usar mais filmes baixados na internet, por questão de logística mesmo. Eu teria vontade de ter muitos discos de Blu-ray, porém não tem espaço aqui em casa para mim ter tudo isso. Aqui eu tenho o meu computador, um dos, que esse daqui eu utilizo mais para baixar filme, jogar os jogos que eu utilizo joystick, enfim, é onde eu compartilho também o filme que eu vou passar para vocês também alguns links junto com o pessoal. Bom, vamos lá. Esses três equipamentos aqui em casa estão interligados um com o outro. Como é que eu faço a ligação? Qual que é o melhor tipo de ligação para se fazer nesse tipo? Bom, aqui como eu utilizo uma placa de vídeo no computador que tem uma saída 3D, eu saio via cabo HDMI para o meu receiver, do receiver para a TV. Aqui eu deixei separado um cabo para vocês verem. O HDMI que vocês têm que utilizar no caso de 3D não é o HDMI convencional, tá? O HDMI convencional seria o cabo HDMI 1.3. Esse passa somente uma imagem, tá? Vou explicar para você já por quê. Quando você utiliza uma imagem 2D, tá? No caso esse tipo de cabo não serve. O 1.3A ele já começa a ser um cabo 3D, porém ele não trabalha com televisão normal 3D. Você precisa ter uma placa de vídeo NVIDIA, você precisa ter a pirâmide da NVIDIA, que é um acessório vendido separadamente, e você precisa ter um monitor homologado pela NVIDIA. Só assim você consegue utilizar esse tipo de cabo HDMI. Esse que eu estou mostrando para vocês é um cabo HDMI 1.4A. Tá? Esse daqui, já nesse caso, você consegue ligar numa televisão 3D para você visualizar seu conteúdo 3D, seja filme, seja jogo, enfim. Eu vou mostrar para vocês também o setup daqui a pouquinho. A ponta deles também vale lembrar, é a mesma ponta, é o mesmo cabo, só muda o cabeamento interno do cabo, tá?
e você tem que ver com o seu vendedor de confiança, pedir para ele um cabo HDMI 1.4A. Tá? Bom galera, aqui a gente tem um vídeo em 3D no YouTube, eu já deixei ele no ponto para vocês. Aqui já tem até o nome do vídeo, caso vocês queiram procurar para fazer o teste. Aqui a gente ainda está vendo a imagem em 2D, para vocês entenderem bem como é que funciona. Então basicamente você tem a imagem em cima e a imagem embaixo, são as duas a mesma imagem, tá? É assim desse jeito que funciona o 3D. Você tem dois tipos de 3D, o side by side, que é a mesma imagem do lado direito e do lado esquerdo, e esse half, que você tem a mesma imagem em cima e a mesma imagem embaixo, tá? Eu vou dar uma focada aqui no controle para vocês verem direitinho como é que faz para você fazer o setup, tá? Esse aqui é o controle da LG. Aqui você tem um botão 3D, tá? Quando você pressiona ele, na tela vai aparecer diferentes tipos de 3D. Então aqui você tem um que vai fazer a simulação de 2D para 3D. Funciona legal, só que não funciona tão legal quanto os modos de 3D nativos, né? Que daí no caso aqui você tem um half, que é esse que a gente vai utilizar agora, e o side by side, que também eu vou mostrar em exemplo daqui a pouquinho para vocês. Esse modo aqui é um modo intercalado, eu particularmente nunca utilizei, tá? E esse daqui é um modo que normalmente você vai ver em Blu-ray 3D mesmo, e alguns jogos também. Nesse caso aqui, como você está utilizando uma placa 3D, pelo cabo HDMI 1.4 ele já vai mandar informação pro receiver e para a TV, e aí ele vai mudar sozinho para o tipo de 3D correspondente ao conteúdo, tá? No caso, como a gente está no YouTube aqui, o YouTube não manda essa informação para a placa, por isso que a gente tem que colocar manualmente. E é por isso que é importante vocês distinguirem qual que é o tipo de 3D que vocês vão utilizar. Então vamos lá, vamos colocar aqui no half. Essa é a imagem que você vai ter. Se você ver sem o óculos a imagem, ela vai ficar assim, toda embananada. Aí você fala, pô Jorge, mas e aí? Você tá de sacanagem com a minha cara? Vou ver desse jeito o filme? Não. Você tem, como eu expliquei, metade da imagem para um lado e metade para o outro. Quando você põe o óculos, essa é a imagem que você vai ver em um olho. E se a gente passar para o outro olho, você vai ter a mesma imagem, porém deslocada para o outro lado. Você pode ver, se eu passar rápido aqui, que a letra e a própria planta, ela muda de posição. Justamente para isso é o que dá a profundidade no 3D, entendeu? Então vou até dar um playzinho aqui, só para vocês verem melhor como é que funciona mesmo. Ó, essa é a visão que a gente tem em um olho. E essa é a visão que a gente tem no outro. Então se a gente passar rápido, você vê a diferença que tem de uma imagem e outra. Eu tô com a câmera num tripé justamente para não mexer e vocês terem essa percepção. Entendeu? E até aqui no meio você pode ver que a imagem fica mais clara. Com o óculos ela dá uma escurecida. Bom pessoal, deixei aqui no ponto também um filme. Ele está no modo side by side, como eu expliquei para vocês. A mesma imagem você tem de um lado e você tem do outro também. Então tem um probleminha que o pessoal às vezes acaba ficando meio frustrado, é a questão das legendas. Eu vou soltar o filme aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Como você tem duas imagens, você tem que ter também duas legendas. E muitas vezes o filme que você baixa da internet, ele vem com uma legenda só na mesma tela. Então o que acontece? Deixa eu avançar. Aqui, ó. Aqui você tem um ponto que você tem a legenda no meio da tela. O que isso significa? Se eu pegar agora e mudar para o modo 3D, colocar o correspondente, que é o side by side, a imagem do filme está em 3D, só que a legenda não está. Se você pôr o óculos, é isso que você vai ver. Metade de um lado e metade no outro. Só que quando você põe os dois óculos, ele fica exatamente como está aparecendo aqui. Os dois pontos de legenda. Deixa eu ver aqui. Aqui e aqui. E ela fica uma por cima da outra muitas vezes. Então isso, você não consegue ler esse tipo de legenda. Normalmente esse tipo de legenda que não dá para usar, ela vem no formato SRT. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora
uma legenda que funciona. Bom, pessoal, aqui agora a gente está com um outro filme. De novo, relembrando aqui, esse daqui é o tipo side by side. Você tem as duas mesmas imagens em cada metade da tela. Aqui a gente está usando uma legenda no formato IDX. Esse é um dos formatos que eu tenho conhecimento que funcionam num player 3D. Tá? Eu vou soltar aqui para vocês entenderem melhor como é que ela funciona. Então, ó, vocês veem que tem as duas legendas em cada metade de tela também. Tá? Agora a gente vai ligar aqui o modo 3D correspondente, side by side, e aí você tem a legenda corretamente exibida, tá? Porque a gente pegou as duas legendas, colocou uma por cima da outra, então elas ficaram sincronizadas. Se você põe um óculos na frente, você entende melhor. Ó, você vê esse fantasma que fica na imagem é justamente do 3D sem um óculos, tá? Mesma coisa aqui. Então eu vou soltar aqui o filme também para vocês verem que funciona numa boa legenda. Ela fica bem sincronizada desse jeito. Mesma coisa aqui. Não importa como eu passe a lente, que ele vai ficar sincronizado. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do 3D. Uma coisinha importante que eu esqueci de citar o tipo de óculos passivo é o mesmo tipo de óculos utilizado no cinema. Então, se você sente desconforto no cinema, vá numa loja, testa um óculos ativo, vê se faz diferença com você. Até mesmo na loja você pode testar modelos com óculos passivo. Fala com o seu vendedor de confiança, ele não vai negar isso pra você. Bom, agora é só vocês assistirem os filmes que vocês bem entenderem. A gente vai disponibilizar um monte de link também. Em futuros tutoriais a gente vai ensinar a baixar. Mas agora eu vou assistir o meu filminho. Tchau!